Então, vou começar perguntando pelo seu nome, sua idade e qual o seu público-alvo e serviços prestados. Nos conte um pouco, por favor. Tá, joia. Meu nome é Kelly, né? Na enfermagem, o pessoal me conhece mais como Kelly Della Rovere, né? Eu sou enfermeira já formada há 27 anos, me formei em 2002, né? Na verdade, 27 anos na enfermagem, mas eu comecei como atendente. Primeiro, fui a última turma de atendentes de enfermagem, né? Talvez vocês nem conheceram aí profissionais que tiveram aí essa peculiaridade de ser atendente, né? E aí eu fiz o curso técnico, depois eu fiz faculdade, né? Então me formei na turma de 2002 pela Uniban e inicialmente comecei a trabalhar com terapia intensiva. Dentro da terapia intensiva eu via muitas feridas e aí comecei a aprofundar o meu conhecimento mais em feridas. Fiz pós-graduação em dermatologia, isso em 2011. Não contente só com a especialização, eu queria algo mais, porque assim eu já era referência na minha instituição na ocasião. E aí eu prestei a prova de título de especialista, né? Então hoje eu sou uma das poucas especialistas que a gente tem no Brasil em enfermagem e dermatologia. Hoje eu acredito que a gente não chega a 40 no Brasil inteiro, né? E trabalhando com feridas, muitos colegas começaram a me perguntar sobre alterações cutâneas, né? Então, tinha colega que trabalhava comigo e falava, Kelly, eu tô com uma mancha, eu tô com uma pele ressecada, eu tô com uma alteração cutânea, né? E aí, isso me despertou o interesse ainda mais pela pele, aí eu fui fazer estética, né? Então, eu fiz enfermagem estética, né? Me formei, foi a primeira, foi no primeiro ano que a enfermagem estética, ela foi habilitada para os enfermeiros no Brasil. Então, fui uma das primeiras enfermeiras que fez enfermagem estética. Então, agregando tudo isso, a dermatologia, a estética, e querendo ou não, uma bagagem que eu tinha já de muitos anos de terapia intensiva, isso contribuiu bastante para que eu pudesse aí ter uma segurança para mim abrir meu próprio negócio, né? Então, em 2017, eu abri meu consultório, né? Meu consultório de enfermagem estética, né? Naquela ocasião, a gente tinha uma outra resolução, que não é a que a gente tem hoje, né? Para enfermagem estética, que habilitava muito mais coisas para a gente fazer. Então, eu fazia toxina botulínica, eu fazia preenchedores, né, preenchedores dérmicos, CO2 fracionado, na ocasião era habilitado. Então, isso para mim me agregou bastante coisa, né? Com a dermatologia também, acabava também atendendo alguns pacientes com alterações cutâneas, né? Mas feridas eu atendia mais em domicílio mesmo, né? Então, assim, houve um planejamento para que eu pudesse fazer começar nessa área de empreendedorismo, né? Que eu acredito que é o nosso tema principal aqui hoje, né? Então, assim, primeiro eu fiz uma pesquisa de campo para saber ali, até mesmo antes de fazer estética, né? Será que valeria a pena fazer uma pós numa especialidade que era nova, né? Mas a estética é algo assim que estava em alta, assim, estava numa ascensão muito grande. Eu via colegas meus que eram de outras especialidades e falando assim, olha, Kelly, legal. Na verdade, eu fiz estética por convite de uma colega que é biomédica, e ela falou assim, Kelly, faz estética que a gente abre um consultório juntas. Então eu fiz a estética pensando nisso, mas aí depois ela tomou um rumo, ela foi para outra região de São Paulo, né? E aí alguns outros colegas também me propuseram da gente estar montando um consultório, mas quando a gente pensa em montar consultório, a gente tem que ter toda uma dinâmica por trás disso, né? A gente tem que saber o quanto que a gente vai precisar empreender, né? Se eu vou querer abrir uma clínica, se eu vou querer abrir um consultório, né? Eu era uma pessoa que estava ali nova naquele ramo, né? Então eu acho que assim seria muito ousadia naquele momento abrir uma clínica, né? Então eu optei em abrir um consultório, né? E aí, como é que seria esse consultório, né? Eu alugo uma sala e pronto, vou num salão de cabeleireiro e falo, ó, tem um espacinho aí para mim, né? Então, não é bem assim que funciona. Como nós somos profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar num ambiente de saúde. Então, a gente tem que ter essa preocupação
do local aonde a gente vai, fazer essa locação desse consultório e a estrutura que vai ter por trás, né. Por exemplo, se eu fosse alugar um consultório, por exemplo, de uma pessoa que faz atendimento de pediatria, para mim não serviria. De, psiquiatria, totalmente inviável, né, porque eu tenho que ter toda uma estrutura para poder fazer os procedimentos, eu tenho que ter, uma autoclave para poder esterilizar determinados materiais, eu tenho que ter uma geladeira, né, para poder acondicionar as medicações. Então isso, quando a gente pensa em montar um consultório, né, a gente tem que pensar em toda essa estrutura que tem por trás, né. E sem contar um investimento que você tem que ter, você não vai chegar simplesmente com, procedimentos injetáveis e fazer, você tem que ter um aparelho, você tem que ter um laser, você tem que ter na ocasião comprei um aparelho de eletroterapia, né, para fazer limpeza de pele, então, tudo isso a gente tem que pensar, maca, né, então pensando em toda essa dinâmica que eu tinha, né, eu teria no caso, eu tive a preocupação de procurar um ambiente que fosse similar, né, que já atuasse algo similar. Então nisso, teve um cirurgião plástico, colega, né, que ele estava com uma sala, dentro da clínica dele locando, e aí eu acabei locando essa sala. Então ali seria um ambiente perfeito para mim, porque eu tinha toda uma estrutura de um ambiente ali para procedimentos estéticos, né? E eu teria o espaço adequado ali para poder fazer esses procedimentos. E quando a gente pensa em montar um consultório, a gente também tem que pensar no quanto que a gente dispõe financeiramente para poder fazer isso, porque assim, no início é gasto. No início, você não tem uma carteira de clientes, você vai formar essa rede de clientes, né? Então, você com teu trabalho, você vai ganhando mais colegas, né? Que no meu caso, foi bastante colegas que vieram. E assim, o que é interessante é que as pessoas me procuraram para procedimentos estéticos conhecendo o meu trabalho como enfermeira dermatologista. Então, como eu era uma pessoa já com referência no tratamento de feridas, no cuidado com a pele, então os colegas eles tinham aquela confiança, olha, se eu fizesse um procedimento em mim, eu queria fazer com você, né? Me traziam uns filhos para fazer limpeza de pele, para poder ver alterações cutâneas, né? Então isso para mim facilitou bastante, né? Então, o que eu falo para vocês que assim tem essa intenção de ter o seu próprio negócio, né? Eh, primeiro que assim, você está num ambiente hospitalar, isso te traz uma bagagem, essa bagagem, ela te ajuda tanto nessa questão, de lidar com intercorrências, né, e em questão de conhecer um pouco mesmo os procedimentos que a gente vai fazer. Suponhamos que alguém vai querer trabalhar com podiatria, eu não simplesmente não saio da faculdade, faço uma pós-graduação, com o estágio que eu tenho, eu consigo abrir uma clínica. Pode até abrir, mas assim, a bagagem hospitalar, ela querendo ou não, ela enriquece, né. Eu tive várias, assim, não vou dizer intercorrências, mas, por exemplo, os procedimentos estéticos, eles geram bastante, complicações, complicações controladas, a gente consegue lidar com isso. Mas se não fosse a minha bagagem de terapia intensiva e de dermatologia, eu teria apanhado muito mais, né. E a gente leva em consideração também os recursos financeiros. Então, assim, até que eu tenha uma quantidade de clientes adequada, como é que eu vou rodar esse consultório? Vou trabalhar todos os dias, né? Vou trabalhar o dia inteiro, já vou largar meu emprego logo de cara e assumir de cabeça, né? Tem pessoas que fazem isso, mas existe o risco. Então, no meu caso, eu trabalhava numa instituição hospitalar, eu não larguei a instituição hospitalar, e aí o que que eu fazia? Meio período, no caso eu trabalhava das 13 às 19, então no período da manhã eu atendia alguns pacientes e no período da tarde eu trabalhava no hospital. Então, quer dizer, enquanto eu estava formando essa carteira de clientes, isso me auxiliou para que eu não tivesse ali porque senão como é que eu ia arcar com esse custo, né? E aí eu não tinha clientes para todos os dias, só que eu estava alocando a minha sala por mês, então eu pagava o preço cheio. Então, assim, no começo você vai ter 2, 3, 4 pacientes, né? Então, como é que a gente lidar com situações como essa? Então, eu negociei com o médico, falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, então, sábado eu não trabalho, então eu queria ver se você me locava todos os sábados.
e eu reunia meus clientes para poder atender eles aos sábados. Aí dessa forma sim, aí dessa forma deu certo, porque assim, eu diminuí custo com locação de sala, né? E eu reuni, né? Eu agrupei meus pacientes tudo num dia só, o que para mim era mais negócio, até em termos de a gente cansar, né? A gente otimizar o tempo de trabalho da gente. E dessa forma deu muito certo, né? Eu consegui ter uma quantidade de clientes assim, em questão de 6 meses, eu tinha mais de 30 pacientes já, né? Então conseguia rodar meu consultório ali todos os sábados com a agenda cheia, né? Então isso para mim foi bastante produtivo. Só que com o decorrer dos meses, né, a gente tem essa questão até mesmo vou dizer assim, um pouco de reserva de mercado, né? Então, o que que aconteceu? Havia muitos procedimentos que os enfermeiros estavam fazendo, só que procedimentos muito invasivos, né? E aí, o que que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina, ele entrou com uma ação que bloqueou aí a atividade estética dentro da profissão de enfermagem. Então, a gente ficou 2 anos nesse limbo, né? Então, vocês imaginam eu que tinha um consultório locado, tinha comprado maca, tinha comprado aparelhos, tinha investido em material, né? E aí, 2 anos sem poder exercer a enfermagem estética. Então, na ocasião, eu, eu entreguei o consultório, né? Continuei atuando como enfermeira dermatologista. Só que, como que funciona quando você trabalha com tratamento de feridas? Você tem os pacientes, só que a maioria, eles preferem que sejam atendidos em casa, porque são pacientes debilitados, acamados, geralmente são lesões de membros inferiores, quando não é lesão por pressão. Então, a gente para avaliar, será que vale a pena ter um consultório para, na maioria dos pacientes, no caso, eu ter que atender em casa, né? Então, nesse caso, para mim, não compensava ter consultório. Eu não podia trabalhar na estética e os meus pacientes com dermatologia, né, que eu fazia o acompanhamento como enfermeira especialista em dermatologia, não compensava eu ter consultório. Então, eu faço até hoje esses atendimentos em casa. A estética, 2 anos depois, aí veio uma nova resolução que habilitava, só que nisso eu já tinha perdido aquela carteira de clientes que eu tinha formado. E, no entanto, eu tinha formado um outro grupo de pacientes, né? Vamos dizer assim, a gente faz uma rede de colegas, de profissionais que conhecem o seu trabalho. A Maura conhece o meu trabalho e fala, nossa, a Kelly fez um trabalho legal. Ela fala para a Júlia, Júlia, a Kelly fez um trabalho legal. Então, se a Júlia tem um familiar doente ou um paciente doente, ela fala assim, olha, eu não conheço a Kelly, mas a Maura conhece e fez um bom trabalho. E aí eu faço um bom trabalho com o paciente da Júlia. E o paciente da Júlia fala, ó, Júlia, a Kelly fez um trabalho muito legal. E aí vai crescendo essa rede, né? Então, hoje eu tenho cerca de 30, 40 profissionais, seja enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, né? Muitos deles eu não conheço, mas que conhecem o meu trabalho. E com isso, a gente vai ganhando esse mercado, né? A gente vai ganhando esse mercado no tratamento de feridas, né? Você começa a ser reconhecida aí nacionalmente, né? Vai até além, né? Então, assim, atualmente eu recebo convites para dar aula no país todo, né? Fui convidada para fazer parte do Conselho Regional aqui como Comissão de Integridade Cutânea, né? Mas tudo isso com base aí nesse trabalho que a gente faz aí de formiguinha, mas que é reconhecido ali, é o que eu falo. Rede social ajuda, ajuda, mas o teu cartão de visita é o trabalho que você faz. Bem, não sei se era nesse sentido que vocês queriam que eu fizesse um breve relato. Caso não, vocês me falam que a gente recomeça aqui. Não, sim, foi muito bem. Já respondeu até algumas outras perguntas que a gente ia fazer. E a gente gostaria de saber também se, tipo, durante o seu ensino, né, na sua formação, teve algum incentivo para o empreendedorismo? Se contribuiu para a sua atuação? Olha, incentivo, eu não diria incentivo, né? O que a gente vê é que, assim, alguns colegas de outras profissões, eles começaram a atuar em procedimentos que a gente tem ali, vamos dizer assim, o domínio. Por exemplo, se alguém vai tomar uma injeção, a preferência sempre vai ser com o enfermeiro, né? Então, assim,
como é que a pessoa faz, por exemplo, intradermoterapia, o próprio preenchedor, a toxina botulínica, né? Então são procedimentos que a gente via que, assim, a gente tem domínio para fazer, né? A gente tem que conhecer as intercorrências, a gente tem que conhecer os riscos, né? Mas incentivo propriamente dito, não, tá? O que a gente vê hoje é que, assim, a enfermagem, né, o enfermeiro ele tinha muito esse conceito de CLT, trabalho hospitalar, e isso vem mudando no decorrer dos anos. A gente vê hoje enfermeiros que querem empreender, seja na área de feridas, seja na área de auditoria, né, em várias áreas diferenciadas aí que a gente vê genética, né, as terapias integrativas hoje estão, assim, numa ascensão incrível, né, então a gente vê que o enfermeiro, ele tem ali a sua expertise, ele tem o seu diferencial. E nós, enquanto empreendedores, enfermeiros, a gente tem um diferencial muito grande, porque a gente vê que, assim, quando você vai fazer um procedimento com outro profissional, você senta lá na mesa, o máximo que ele vai te perguntar suas comorbidades e vai fazer o procedimento. E nós, enquanto profissionais de enfermagem, né, a gente obrigatoriamente, a gente precisa fazer o processo de enfermagem mesmo estando numa clínica. Então, todo aquele processo de histórico de enfermagem, de você fazer os diagnósticos, né, de você fazer a evolução, a prescrição, né, então, todo esse processo, ele é incluso, e isso faz o diferencial. Porque muitas vezes o paciente ele chega com uma coisa, uma mancha aqui e fala assim, ah, eu quero que você tire essa mancha aqui com ácido. E você olha aquela mancha e fala, peraí, essa mancha não é uma coisa simples que se tira com ácido. E muitas vezes você indica ele para um especialista, esse especialista, no caso médico, vê às vezes que é um melanoma, qualquer outro tipo de situação às vezes mais grave. Então isso chega com uma certa frequência. E o processo de enfermagem ele faz esse diferencial, né? Um paciente que está diabético, você vai fazer um procedimento de um peeling no paciente que tem uma glicemia alterada, né? Então, assim, a gente tem esse diferencial e faz aí uma diferença muito grande na vida dos pacientes. Tenho certeza disso, porque eu vejo por colegas ali que atuam como enfermeiros e a gente faz um diferencial, sim. Muito bem. É, você tem algum outro vínculo empregatício além desse que você estava falando pra gente agora? Olha, Luísa, é assim, uma coisa eu aprendi na minha vida. A gente nunca deve ter uma única renda, tá? Porque se essa renda, por alguma situação, ela dá algum problema, você tem outra, tá? Então, atualmente, eu atuo como enfermeira especialista em dermatologia, tratamento de feridas. Eu faço parte da Comissão de Integridade Cutânea do Corém, tá? Então, sou colaboradora. Então, dentro dessa colaboração do Corém, eu respondo os documentos para o Corém, eu respondo, eu dou palestras, eu dou aulas, né? Escrevo livros. Isso, as minhas atribuições dentro do conselho. Além disso, eu trabalho também, eu atendo ambulatório na ACD, tá? Então, você vê que eu não tenho um único vínculo. E, além disso, eu também dou aula, né? Dou aula para cursos de pós-graduação, dou aula para cursos técnicos, né? Faço auditoria também quando me pedem, né? Então, às vezes, determinada hospital está com problema ali com um número alto de lesões por pressão, então pede para que a gente faça ali uma auditoria, né? Então, a gente acaba fazendo. Então, você vê que assim, eu não tenho um único vínculo, né? E é algo assim que para quem trabalha como profissional liberal, né? Que nós atuamos enquanto profissionais liberais. Vocês sabem, nós não somos autônomos, tá? Autônomo é qualquer pessoa que queira abrir seu próprio negócio. Profissional liberal é uma pessoa que tem uma profissão, e que ela quer ter seu próprio negócio, então ela tem um conselho para qual ela responde, ela tem regras para poder atuar dentro da sua profissão, então nós somos profissionais liberais. Outra coisa também que é importante a gente saber, enquanto profissionais enfermeiros, né, isso vale para todos os profissionais de saúde, profissionais que atuam na área da saúde, eles não podem ter MEI, tá? Que é o microempreendedor individual.
a gente tem que ter microempresa, tá? Profissionais da saúde, por trabalhar com instituição de saúde, a gente não tem como, se a pessoa falar assim, eu abri um MEI para um procedimento de, por exemplo, colocar brinco ou qualquer coisa, a gente não pode, enquanto profissionais de saúde, a gente é microempresário mesmo, a gente não pode ser microempreendedor individual, né? Então, vocês verem que tem várias peculiaridades para a atuação do enfermeiro. Mas voltando a falar dessa questão de vínculos, a gente que é profissional liberal, a gente nunca deve ter uma renda só. A gente sempre tem que buscar algo além, porque se aquele principal ele não está dando lucro, você tem da onde tirar um outro para você poder cobrir, né? A não ser que você tenha algo muito grande, muito bem estruturado. Mas do contrário, pelo menos pela minha experiência, eu sou aquela profissional que eu tento em vários vínculos ali obter minha renda. Muito bem, muito obrigada, viu? Por nada, Heloísa. Outra coisa que a gente queria saber também é quanto tempo de mercado a sua empresa tem? Tá, ó. Atualmente, eu tô com 6 anos mais ou menos atuando nessa área de, assim, atuante mesmo, em torno de 6 anos atuando na área de feridas. E o que te motivou a criar sua empresa de negócios como enfermeiro? Enfermeira, né, no caso, desculpa. Aham. A gente sempre quer ter o próprio negócio, né? Então, quem não quer ser seu próprio chefe, né? Ter seu próprio negócio, fazer do seu jeito, né? Com teu toque especial, né? Então, eu sempre tive essa vontade, né? E o tratamento de feridas é algo assim que sempre me encantou, né? E o que me motivou principalmente, porque assim, quando você trabalha num hospital, né? Eu era enfermeira intensivista, então atuava como intensivista e dentro da terapia intensiva eu atuava como enfermeira especialista em dermatologia. Só que meu sonho era trabalhar só com feridas. Eu falava que assim, eu seria feliz se eu começasse meu dia tratando feridas e terminasse meu dia tratando feridas, né? Então, hoje eu consigo fazer isso, né, de uma forma, assim, bastante homogênea, né? Eu gosto de dar aula também, né? Então, foi uma das principais motivações, é aquilo que a gente gosta, né? Então, como eu gosto muito do tratamento de feridas, eu queria algo que eu fizesse só aquilo. Que nem você, Jean, não sei, você gosta, por exemplo, de surfar, um exemplo. Você imagina você conseguir um emprego onde você surfasse do início da manhã até o final do dia. Então, seria mais ou menos isso, né? É uma coisa meio contraditória, porque é um trabalho, sim, é um trabalho, mas é um trabalho que me dá bastante prazer. Então, eu tinha muita vontade, quando eu trabalhava em hospital, de somente fazer aquilo, que era tratar feridas, e eu consegui aí realizar esse sonho. Você falou também, né, que para ficar conhecido e ganhar mais clientes, você teve bastante ajuda do boca a boca, né? Foi Sim. ficando conhecida assim. E então, você pode contar pra gente qual é a sua estratégia de marketing? Olha, estratégia de marketing, assim, o que eu vejo, assim, do mercado hoje? A gente vê que as redes sociais, elas agregam bastante. Então, para quem está começando nessa área de empreendedorismo, as redes sociais, elas são fundamentais. Redes sociais, mas não de uma forma vulgar, mas de uma forma muito profissional, né? Então, fazendo pequenos vídeos, né, por exemplo, cuidados, por exemplo, de prevenção da pele, de hidratação da pele, no meu caso, né? Então, são técnicas de marketing que ajudam bastante, né? Você investir numa boa marca, você tem um site, né? Então, se a pessoa tem condições de ter um site, né, de fazer a manutenção desse site, a tecnologia, ela vem muito agregar nesse fator. Mas eu conheço colegas meus que falam assim, Kelly, eu tenho um site, eu tenho a rede social, eu consigo agregar mais pacientes, eu consigo ter mais visualização, eu tenho uma visualização maior através das redes sociais do que do site. Então, muitos colegas hoje, eles optam em não ter site, mas ter uma rede social somente para a divulgação daquele trabalho dele, né? Então, há vários colegas hoje que atuam dessa forma e somente através das redes sociais eles conseguem aí se promover no mercado. Então você trabalha você mesmo, sozinha, você não tem mais uma equipe, algum enfermeiro, um técnico? Não. É uma opção minha, tá? Uhum. Porque assim, como eu sou uma pessoa que não tem um único vínculo,
né? Então, eu não me dedico unicamente a essa atividade, mas existem colegas que trabalham só com isso, né? E elas têm aí toda uma estrutura para isso. Também é em relação à concorrência no mercado, assim. Como você vê a enfermagem como uma profissão individualizada, assim? Então, a gente vê, por exemplo, vamos pegar a estética como exemplo. Na estética, você tem médico atuando, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, odontologista, esteta, porque existe a profissão de esteta, né? Então, você tem todos esses profissionais atuando com as mesmas atividades, né? Então, assim, cada um tem algumas peculiaridades, né? Mas todos, de uma forma geral, acabam fazendo todos os procedimentos aí estéticos com restrição aí do médico, que ele tem a lei do ato médico que restringe outros profissionais de fazer determinados procedimentos. Mas o que eu vejo pela enfermagem, tá? Quando eu fiz minha pós-graduação, eu fiz não tinha a pós-graduação de estética somente para enfermeiros. Numa mesma sala você tem todos esses profissionais. E aí vamos supor, olha, determinado procedimento, fisioterapeuta não faz. Então, o fisioterapeuta ele vai para uma sala à parte, a gente faz e assim por diante. Então, a gente tem os procedimentos específicos de cada um, mas a maioria realmente, todos os profissionais acabam exercendo. Vamos pegar, por exemplo, a toxina botulínica. O que eu vejo que faz diferença o enfermeiro? O enfermeiro, ele tem um cuidado diferenciado, né? Porque a nossa profissão é a arte do cuidar, né? Então, a gente tem um olhar diferenciado e a gente vê o paciente de uma forma mais holística, né? A gente tem aí uma individualidade de cuidar, né? Tanto é que, pelo próprio conselho, eu conversando com alguns conselheiros do Corém, até hoje não houve nenhuma denúncia de procedimentos estéticos por enfermeiro, né, no Conselho de São Paulo. Então, isso é uma prova de que, assim, a gente faz e a gente faz com um brilhantismo. E algo que eu destaco novamente para vocês é que nós, enfermeiros, atuando dentro da estética, diante dos outros profissionais, a gente tem o diferencial do processo de enfermagem. A gente fazendo o processo de enfermagem, né, a gente tem todo aquele cuidado da coleta de dados, você analisar o paciente, as comorbidades, analisar exame, isso faz o diferencial. E outra coisa também, que é isso daí para qualquer profissional, a atualização constante, né? Você está sempre se atualizando, você está sempre informado do que está acontecendo. Isso daí também faz uma diferença muito grande. E atuar dentro da legislação, porque assim, embora a gente saiba o que nós podemos e o que nós podemos, ainda existe muito profissionais, isso eu falo em todas as profissões, que eles vão além do que muitas vezes lhe é legalizado. Então, com isso, ele acaba colocando o paciente em risco e ele acaba colocando a própria profissão dele em risco também. Mas o maior prejudicado é o paciente. Olha, eu particularmente, assim, quando eu resolvi me arriscar nessa área, a minha referência foi pessoas que já trabalhavam. A Lina, para mim, foi uma referência, tá? A gente tem hoje serviços que também nos dão suporte de empreendedorismo, tá? A gente tem ali o próprio Corém. O Corém, ele tem ali um programa que ele trabalha com empreendedorismo. Tanto é que a gente tem um grupo dentro do conselho que trabalha só com empreendedorismo e eles sempre estão dando atualizações, cursos, palestras, e isso nos auxilia bastante de saber como é que a gente precisa fazer, como é que a gente deve começar, qual que é o capital de giro, minha pesquisa de mercado, se eu vou atuar no centro de São Paulo, tá, eu vou atuar no centro de São Paulo, beleza. Eu vou atuar, por exemplo, na Avenida Paulista, tá, lá na Avenida Paulista tem 100 consultórios de estética, será que vai dar certo ali? Né, eu tô começando agora, será que se eu for abrir um consultório, por exemplo, lá na Penha, por exemplo, não seria para mim mais vantajoso do que eu abrir na Paulista? Então, fazer essa pesquisa de campo, ela é muito importante, né? Mas, assim, quando você tem esses cursos, essas palestras, elas te dão um norte de como você deve começar, quais os documentos que são necessários,
Ah, peraí, eu tenho que ter autorização de quem para mim poder atuar? Ah, eu tenho que ter ali, eu tenho que ter meu registro de especialista registrado lá no Corém, eu tenho que ter o aval da vigilância sanitária, né? A farmácia que vai me fornecer os produtos que eu preciso, ou mesmo outros serviços do qual o enfermeiro ele vai prestar. Então, ele tem que pensar em tudo isso. E esses cursos que são dados, seja pelo Corém, seja por programas, se a gente for procurar na internet, tem alguns programas que nos auxiliam, né? O próprio Senai mesmo, eles fornecem cursos, né? Para que a gente possa tá investindo nessa área e dando orientações também. Então, tem que buscar como empreendedorismo, né? A pessoa que começa assim às cegas, sem conhecer o mercado, sem conhecer como que você deve se estruturar, né, financeiramente para isso, geralmente com 2 anos ela acaba fechando o próprio negócio, porque assim ela não sabe como lidar no início, porque no início é mais prejuízo do que lucro, até ela se estabilizar no mercado. Então, ela precisa ter essa orientação, buscar cursos, isso a gente acha na internet, né? E também pelo próprio conselho. O conselho hoje, ele está dando esse suporte, assim, de uma maneira muito abrangente para os profissionais de enfermagem que querem investir com empreendedorismo. Juliana, o que a gente vê hoje é que, assim, antigamente o enfermeiro, ele fazia o curso pensando em trabalhar em um hospital, no máximo em uma empresa como enfermeiro do trabalho. Hoje não. Hoje a gente vê profissionais que fazem o curso querendo montar seu próprio negócio. Então isso está numa ascensão muito grande, né? Então isso é uma coisa positiva. A gente hoje muda essa visão de enfermeiro somente em ambiente hospitalar, mas enfermeiro empreendedor, né? E isso em vários campos, que nem eu falei, nas terapias complementares, na dermatologia, na podiatria, na estomaterapia, né, entre outras mais, na própria auditoria, né, na maternidade também, né, na ginecologia. Então, a gente vê que está ampliando cada vez mais e é algo que está em ascensão. E hoje, quem está fazendo a faculdade, ele já não tem essa visão de um enfermeiro trabalhando em hospital, mas eu vejo muitos colegas que já saem da faculdade com essa visão empreendedora. O profissional, quando ele vai se empenhar em uma determinada área dentro da profissão de enfermagem, vamos falar aqui de enfermagem, ele tem que conhecer muito bem aquilo que ele vai trabalhar, né? Então, quando a pessoa sai da faculdade, por mais que ela tenha tido estágio, por mais que ela tenha se dedicado ali no estágio sobre determinada coisa que ela tenha gostado, é importante ter um pouco dessa bagagem também de cuidado de uma forma geral. Porque por mais que a pessoa conheça, por exemplo, um cuidado em lesões mamilares, né? As complicações, às vezes, que pode ter uma puérpera, né? Elas podem ser diversas. Então, ela precisa, eu quero, tudo bem, eu quero atuar com maternidade, com obstetrícia, eu quero atuar com implante daqueles chips que estão tendo agora, né? Para diversos tratamentos, inclusive a gente tem, mas ela precisa conhecer um pouquinho daquele ambiente. Então, assim, nem que ela faça uma residência, nem que ela faça vários cursos, vários estágios, mas é importante pelo menos ter 1 ano de conhecimento na área prática para que ela possa ter segurança em lidar com intercorrências. Porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente trabalha com saúde, como o próprio nome diz, mas a gente tem que saber lidar com as intercorrências. E eu falo para você que se eu não tivesse a minha bagagem de 20 e tantos anos de UTI, eu acho que eu não teria coragem de abrir meu consultório, porque houve intercorrências sim, intercorrências esperadas, e eu soube lidar de uma forma muito tranquila com isso, né? E quando você tem um profissional, às vezes, que não tem essa bagagem de lidar com as intercorrências, o risco acaba sendo maior, né? E o risco sendo maior também, a decepção desse profissional acaba sendo maior. Mas se ele for atrás, se ele se empenhar, estudar, né, conhecer bem o campo da onde ele está atuando e ele gostar daquilo que faz, ele tem tudo para ser um profissional de sucesso, tenho certeza disso.